O livro Lar Adventista, capítulo 61, Princípios de Finanças Domésticas, termina hoje, nesta sexta-feira, com o tema Buscar Conforto e Saúde e aprender a quando economizar e a quando gastar. Acompanhe a leitura. O irmão P, mais uma vez autora do livro, ela não expõe a pessoa. Ela chama de P. Pode ser Paulo, pode ser Pedro, Pablo. Qualquer nome comece com P. O irmão P não tem feito uso prudente dos recursos. O sábio discernimento não o tem influenciado tanto quanto as vozes e desejos de seus filhos. Falta de autoridade, né? Eis aí o problema do irmão P. Não tinha domínio sobre os seus filhos. A voz dos filhos falava mais alto. O desejo dos filhos falava mais alto ao coração do irmão P. Ele não conseguia controlar seus filhos. Não tinha discernimento sábio na educação de seus filhos e, consequentemente, tinha problemas aí de consumo. Não dá o devido valor aos recursos que tem em mãos. Nem os despende, os gasta prudentemente com as coisas mais necessárias que precisa para conforto e saúde. Eis aí um princípio que nós já temos mencionado em relação a finanças domésticas. Conforto e saúde para a família e para a esposa, para a família como um todo. Saúde da família. Algumas coisas no lar precisam proporcionar a saúde. E irmão P, ele estava gastando de forma errada os seus recursos, não proporcionando o que era necessário para o conforto e saúde da família. A família inteira está necessitando melhorar nesse aspecto. Quando um líder da família toma uma decisão, normalmente a família inteira segue essa decisão, porque ele é líder. Ele não é simplesmente alguém que manda e pronto. Ele é uma autoridade natural. Ele é um líder que conquista a família o segue. Pode ser ele, pode ser ela, tanto faz. O que é importante é que, se esta pessoa toma uma decisão e é uma decisão sábia, fará um bem eterno para a família. Mas se ela toma decisões erradas, fará um grande mal para a família. Muitas coisas são necessárias na família para comodidade e conforto. A falta de apreciar, veja só, a falta de apreciar ordem e método na organização dos assuntos familiares leva à destruição e contribui para a improdutividade. Veja só, ordem e método e de organização. Deus é um Deus de ordem e a gente precisa ter as coisas em ordem, organizadas. Caso contrário, seremos improdutivos. E ser improdutivo causa prejuízos para a família. Por que eu disse que Deus é um Deus de ordem? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, fala justamente sobre isso. Deus é um Deus de ordem e nós precisamos fazer as coisas de modo ordenado, com organização. Não podemos tornar o coração mais puro e mais santo por vestir de saco o corpo ou desprover o lar de tudo que satisfaz ao conforto, gosto e conveniência. Veja, aqui a autora menciona a questão das vestimentas de pano de saco, né? Isso era quando acontecia algo ruim, quando o povo queria clamar insistentemente a Deus por algo, se vestiam com panos de saco e jogavam cinzas também sobre a cabeça. Não dá para tornar o coração mais puro e mais santo por fazer isso. Nós precisamos ser organizados.
Fazer as coisas com decência e ordem, porque Deus é um Deus de decência e ordem. Continuando a leitura aqui do livro Lar Adventista, Deus não requer que o seu povo se prive do que realmente é necessário à saúde e conforto. Mas ele também não aprova a dissipação, extravagância e exibicionismo. Veja, quando a autora menciona aqui a questão de conforto, é o conforto para se obter saúde, não é o luxo, não é simplesmente aqui conforto para poder se exibir diante de outras pessoas, não é esse o aspecto. É uma questão aqui de conforto para proporcionar saúde. Ontem eu mencionei na leitura a necessidade de se ter, por exemplo, uma máquina de lavar roupa para a esposa, para a família, ao invés de ficar lavando a mão num tanque ali, se esforçando, torcendo a roupa para que ela seque mais rapidamente. Uma máquina de lavar roupa faz todo esse trabalho. Isso é um conforto, mas que proporciona também, de certa forma, saúde. Porque é um desgaste tremendo para alguém lavar a roupa na mão, torcê-la na mão, se colocar dentro de uma máquina, ela pode se ocupar com outras atividades. Eu sei que exercício físico é saudável, mas lavar roupa não é uma forma de exercício físico. Sim, vai fazer força física? Vai, mas não é exercício físico. Então, Deus ele não requer que o seu povo se prive do que realmente é necessário à saúde e o conforto. Mas isso também não precisa levar ao outro extremo, porque ele não aprova extravagância, exibicionismo e dissipação. Leia a história aí do rei de Judá, o rei Ezequias. Leia na palavra de Deus, 2 Reis, capítulo 20, versos 12 a 19. O rei Ezequias, ele teve uma enfermidade que o levaria à morte. E foi dito a ele: organiza a tua casa, organiza o teu reino, coloca em ordem tudo, porque você vai morrer. E aí Ezequias ele clamou a Deus, orou a Deus por misericórdia para que pudesse viver mais. Deus ouviu a sua oração e o profeta foi dizer a ele: Deus ouviu sua oração, porque Deus ouve as nossas orações. E Deus lhe concedeu mais 15 anos de vida, curou a enfermidade de Ezequias. Essa questão da doença de Ezequias, da cura milagrosa que ele teve, se espalhou pelo mundo. E então, embaixadores do reino da Babilônia foram até Judá para saber sobre a cura do rei Ezequias. E ao invés de ele mostrar Deus, ele mostrou as suas riquezas, mostrou o seu reino, mostrou tudo o que havia no palácio, todas as riquezas acumuladas. Só qual foi o resultado disso? Anos depois, Babilônia, os babilônicos invadiram a sua terra, destruíram o templo, levaram escravos o povo do rei Ezequias, inclusive seus filhos. Alguns deles morreram na frente de Ezequias. Triste se exibir. Precisamos de conforto para a saúde, mas não se exibir. Portanto, há uma necessidade aqui. Aprender a quando economizar e quando gastar. Leia a história do rei Ezequias, 2 Reis, capítulo 20, versos 12 a 19. Continuando a leitura do livro Lar Adventista. Deves procurar saber quando poupar e quando gastar. Aqui há algo importante, não é? Não podemos ser seguidores de Cristo a menos que neguemos o eu e exaltemos a cruz. Negue-se a si mesmo, disse nosso Salvador Jesus Cristo nos Evangelhos. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É isso que precisamos fazer.
seguir a Jesus. Devemos pagar honesta e pontualmente. Aqui a autora vai mencionar alguns pontos importantíssimos. Primeiro, pagar honesta e pontualmente. Quando pagamos com atraso, pagamos juros, multa. E isso é um desperdício de dinheiro. Pagando em dia, não teremos juros nem multa, e talvez se pagarmos antes do vencimento, teremos até descontos. Então, pague honesta e pontualmente. Pega os pontos caídos, conserta o fio corrido e sabe exatamente o que pode ser chamado propriamente teu. Todas as coisas Deus nos dá, nós somos administradores para Deus. E algumas coisas poderemos chamar de nossas. Mas lembrando, tudo provém de Deus. Deves cortar, veja só, segundo ponto, deves cortar todos os pequenos gastos para satisfação própria. Deves anotar, terceiro ponto, o que é usado simplesmente para satisfazer o gosto e cultivar um apetite pervertido epicurista. Nós devemos registrar todas as nossas despesas, mas destacar aquilo que é para satisfação própria, para ver quanto que a gente está colocando dinheiro em algo que poderia ser melhor aproveitado. Por quê? Porque a autora menciona assim, dinheiro gasto em guloseimas inúteis pode ser usado para acrescentar confortos e utilidades substanciais ao teu lar. Percebeu aqui? Se você anotar ali quanto você gastou com guloseimas, com satisfação própria, um apetite pervertido, você verá que esse montante de dinheiro poderia ter sido utilizado para proporcionar um pouco mais de conforto e saúde no seu próprio lar. Não deveis ser ou não deves ser avarento, mas seja honesto contigo mesmo e com os teus irmãos. A avareza é um abuso das beneficências de Deus. Próximo ponto aqui, o esbanjamento é também um abuso. Vou gastar. Isso é um abuso. Os pequenos desperdícios que julgas indignos de considerar entram no cômputo final. Então, registre suas despesas, principalmente aquelas que dê destaque a isso, né? Aquilo que você gastou com satisfação própria e para apetite. Quanto foi gasto nisso? Isso poderia ter sido investido, ao invés de gastar com essas coisas, em algo que proporciona um pouco mais de conforto e saúde no lar? Terminando a leitura de hoje, desta sexta-feira, o coração rendido, ele será guiado. Olha que importante isso aqui. Não é necessário aqui especificar como a economia pode ser praticada em cada particular. Você já sabe aí os princípios da economia. Registre o que você recebe e registre o que você está gastando. E antes de começar a gastar e registrar, já registre ali o que você precisa, que é gasto mensal, que você gasta sempre. Energia elétrica, água, aluguel, internet, até isso. Então, são gastos que você terá sempre. Então, a menos que você tenha energia solar no seu lar, que você acaba economizando na energia elétrica, e que você tenha um poço artesiano que possa economizar nas despesas com água sanitária, a menos que você tenha isso, você precisa já receber tanto, mas eu tenho que pagar tanto de energia, tanto de água, aluguel talvez, ou prestação da casa. Né? Se você tem filhos pequenos, o que você vai gastar com a educação para os seus filhos, despesas de mensalidade escolar, material escolar. Se você tem um carro,
e se você tem a casa própria, o IPTU, a IPVA do carro, o IPTU da casa, enfim, despesas que você tem e que são inevitáveis. Já anote isso para que você não comece a gastar com algumas coisas e esquecer disso. E claro, não esqueça, Deus em primeiro lugar, dízimos e ofertas. Então não é necessário aqui especificar como a economia pode ser praticada em cada particular. Mas veja só o que ela diz. Aqueles cujo coração estiver inteiramente rendido a Deus, se você entregou sua vida por completo a Deus, e que tomem a sua palavra, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como guia, saberão como conduzir-se em todos os deveres da vida. Deus o orientará. Aprenderão de Jesus, que é manso e humilde de coração, e em cultivando a mansidão de Cristo, fecharão a porta contra inumeráveis tentações. Que bênção, não é? Cante aí com a sua família do Novenário Adventista o hino Jesus, meu guia é, número 211. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque nos entregando a Ti, tendo a Tua palavra como regra de fé, seguindo os conselhos aqui deste livro Lar Adventista, Tu nos guiará, nos orientará, para não cairmos em tentações, inclusive aquelas que dizem respeito a desperdícios de dinheiro. Obrigado, Senhor, por ser o nosso guia, manso e humilde, nos ensinando a viver de forma correta. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Tem gostado da leitura do livro Lar Adventista? Tem sido bom para você? Pode ser bom para outras famílias. Compartilhe, se inscreva no canal e sejamos a força da nação.